Isso aqui é feio demais, né? Isso aqui é assuntoso de feio. Isso você consegue botar uma bolsa de supermercado aqui. Isso aqui é um prognatismo clássico. E é muito importante que você se inscreva para você ficar por dentro de tudo que eu estou falando aqui, para você ficar por dentro desse universo que eu estou trazendo para vocês. E eu vou trazer muita coisa bacana que vai agregar em você. Gente, boca mordedura. Vamos lá. Boca mordedura, o que a gente basicamente vai falando? Boca mordedura, dentes bem ajustados, saudáveis, fortes, de bom tamanho, regulares, né? Regulares é que tem bom espaço entre si. E com uma perfeita, regular e completa mordedura em tesoura. Isto é, os incisivos superiores recobrem os incisivos inferiores e estão definidos quadrados aos maxilares. Lábios bem ajustados e limpos. Então, resumindo isso tudo, é muito simples, né? A gente basicamente tem que ter o encaixe dos incisivos superiores sobre os inferiores. E os caninos também, principalmente o inferior encaixando sobre o superior. A gente mostra numa foto aqui clássica, ou seja, a gente visualiza aqui 6 incisivos superiores, com os 6 incisivos inferiores, com os 2 caninos superiores, com os 2 caninos inferiores. Todos eles encaixando, ou seja, a face posterior dos incisivos superiores encaixando na face anterior dos incisivos inferiores. Isso é a mordedura em tesoura, com o canino inferior encaixando sobre o canino superior. Isso é uma mordedura em tesoura clássica, né? Só que a gente sabe que isso é uma via crucis para alcançar na nossa raça. A anatomia da nossa cabeça, da nossa raça, já dificulta em extremo você ter uma boca desse nível. Então, é difícil. E é por isso, e aí você visualiza que nas exposições especializadas e julgadas por juízes especialistas, por juízes criadores, as faltas de mordedura são tão mais toleráveis do que quando, porventura, você vai para uma exposição de todas as raças. É óbvio que a gente tem que entender que numa exposição de todas as raças, o juiz ele tem que levar em conta muito dos pontos, porque a raça está saindo dali, ela está indo para o grupo. Como é que você vai competir, às vezes, com uma boca ruim num grupo? É óbvio que eu acho que, às vezes, pode ter um pouco mais de tolerabilidade dos juízes all-rounders. Às vezes, por exemplo, na minha humilde opinião, dentro de um animal virtuoso, de muita qualidade e com uma falta de boca, para um animal nada típico, completamente desbalanceado, pobre em virtudes e com uma boca perfeita, você não tem nem o que pensar. Você vai para o cachorro virtuoso, mas que tem uma falta de boca. E é óbvio que, dependendo do que vai acontecer no grupo, ele vai sobrar, porque a falta de boca provavelmente vai colocar ele atrás dos demais. E uma outra coisa que eu gosto de lançar aqui um ponto de interrogação, quando você basicamente cria e você está aperfeiçoando geração por geração, o que é mais difícil? É você conseguir aperfeiçoar e melhorar uma mordedura ou você basicamente aperfeiçoar e melhorar uma falta de construção, de anatomia? Então, às vezes uma mordedura você consegue melhorar em 2, 3 gerações. E às vezes uns ombros, e às vezes uns posteriores. Quantas gerações você demora? Então, eu acho que isso tudo também tem que ser um pouco pontuado. Eu não sou píssico por bocas. Nada píssico por bocas. É óbvio que eu me comprometo a sempre expor exemplares que realmente retratem no que o padrão pede em relação à mordedura. Mas, para minha criação, eu seguro e fico com um animal que às vezes realmente possa ter uma falta de boca, desde que seus antepassados sejam, na grande maioria das vezes, limpos para problemas mais graves de boca. Eu não sou nada píssico por bocas, nada, tá certo? Aqui a gente vê uma visão de perfil de uma mordedura em tesoura, então, o encaixe bem bonitinho dos superiores sobre os inferiores e o encaixe dos caninos, o inferior sobre o superior, tá? Aqui os premolares, bonitinho, P1, os premolares inferiores, né? P1, P2, P3, P4, os 3 premolares superiores.
e aqui mais para trás também. Aqui figuras hipotéticas, né? Uma scissor bite aqui um prognatismo, né? E outra coisa que é difícil pra caramba você definir e colocar em teoria. O que é prognatismo e o que é tesouro invertido? Isso aí é algo que tem várias interpretações. Se você olhar nos livros, até mesmo os livros, vários têm interpretações distintas. Alguns livros dizem o seguinte: tesoura invertida é os caninos bem encaixados, mas a face posterior dos incisivos inferiores encaixando na face anterior dos incisivos superiores. Isso é tesoura invertida. Ou seja, tem que ter o encaixe, o contato entre as duas arcadas de incisivos. E os caninos têm que estar posicionados, bem posicionados. Isso se diz que é uma tesoura invertida. Já outros dizem que, mesmo que você tenha um gap entre os incisivos, mas desde que os seus caninos estejam bem encaixados e sem um espaço considerável, aquilo também pode ser considerado uma tesoura invertida. É óbvio, se você levar muito ao pé da letra da teoria, a tesoura invertida, como uma tesoura normal, tem que ter o contato de incisivo. A partir do momento que não tem contato, não pode ser tesoura. Mas, se você tem um encaixe dos caninos, e basicamente a gente sabe que, para a nossa raça, na grande maioria, os juízes criadores, os criadores, a gente sabe que os caninos são extremamente importantes. Os incisivos, a gente dá uma relevada. É óbvio que não dá para você pegar um incisivo lá na frente que você consegue encaixar um charuto. Não tem como. Mas, por exemplo, os trophies, você basicamente tem vencedores de Regent que já apresentaram problemas de boca. Ou seja, e Regent é a exposição mais prestigiosa da nossa raça no mundo. Então você vê que não é uma falta que basicamente pode colocar um animal lá para baixo e pode impedir com que ele realmente seja honrado ao mérito em magnitude, desde que ele tenha virtudes e qualidades suficientes para estar carregando essa falta, né? E aqui, basicamente, a gente visualiza o prognatismo clássico, né? Ou seja, a arcada sem nenhum contato e com distância entre os caninos. Os caninos não se encaixam. Você vê que, basicamente, não tem nenhum contato, tá? Aqui, ó, novamente, uma mordedura correta, né? A tesourinha correta aqui, bonitinha. Incisivos e superiores sobre inferiores, caninozinho se encaixando. Aqui, basicamente, a gente tem um overshot mouth. O que é o overshot? É os incisivos inferiores completamente atrás dos incisivos superiores. A gente visualiza muito isso aqui em filhote, muito em filhote. Então, não fiquem temerosos, às vezes, de, porra, tá lá atrás, deixa lá atrás. A mandíbula inferior, ela desenvolve muito mais tardiamente do que a mandíbula superior. A mandíbula superior se desenvolve antes, a inferior vem depois. Então, ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento daquele filhote, essa mandíbula ela vai alongando, ela vai crescendo e ela vai chegar lá ao contato. Um overshot mouth é algo assim, muito raro. Existe, mas é difícil você encontrar, tá certo? E na grande maioria das vezes, ou seja, você basicamente encontra com os caninos invertidos também. Aqui é o prognatismo clássico, né? A arcada de incisivo toda na frente, você vê os caninos não se encaixam em nada. Esse é o prognatismo clássico, encaixando um charutinho aqui para fumar. Aqui o torquês, né? O famoso a pinça, né? Os ingleses chamam de level bite, ou seja, a arcada superior não tendo face posterior, contato de face posterior e anterior, o contato é superior com o inferior, tá certo? E aqui, basicamente, a gente visualiza as arcadas aqui, 6 incisivos, né? Superiores, 6 incisivos inferiores. Os caninos são 4. Os pré-molares inferiores, 4. Em cima, 3. E os molares, né? A gente visualiza aqui 2 molares superiores e 3 molares inferiores. Tá? Novamente, aqui a gente visualiza aqui, ó, se a gente olhar só por contato de dente, uma tesoura, mordedura em tesoura, uma em pinça. Aqui a gente pega uma tesoura invertida, um prognatismo e um retrognatismo.
que a gente observa aqui? Ó, isso aqui o que é? Você vê caninos encaixam, a arcada de incisivo inferior passa da arcada de incisivo superior. Parece que ainda tem contato aqui, tá vendo? Parece que tem um contatinho aqui. Se tem contato, a gente pode falar que isso é uma tesoura invertida. Isso aqui é feio demais, né? Isso aqui é assuntoso de feio. Isso você consegue botar uma bolsa de supermercado aqui. Isso aqui é um prognatismo clássico. Basicamente, isso aqui foi extremado por quem? Por quem basicamente está buscando criar ovelha, perfilar cabeça de papagaio. Aí dá essas coisas horrorosas de vez em quando. Isso aqui é um absurdo. Coitado, esse animal não consegue nem fechar a cabeça. Fechar a boca, desculpa. Não consegue fechar a boca. Ele vai ficar assim. Não tem como. Novamente aqui a gente vê outra tesoura invertida aqui, ó. Você vê o contato aqui, ó. Contatinho bonitinho. Ó. Bonitinho. E os caninos com encaixe. Tesoura invertida. Aqui a gente vê o quê? Um retrognatismo, né? Um overshot. Os incisivos superiores aqui, os inferiores lá para trás. E os caninos nem se encaixam. Você vê que isso aqui é uma boca de filhote, você vê que o canino nem nasceu ainda. Então, o canino não está completamente nascido, completamente exposto. Isso aqui é uma falta gravíssima, uma torção de mandíbula. Talvez uma das piores faltas. Talvez pior ainda do que um prognatismo. Tá certo?